ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Este é um ruminar de quarta-feira, dia 3/8 de 2022. A paz de Yausha. No Salmo 137, fala dos filhos de Yausha. Às margens dos rios de Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, com saudades de Sião, Monte Sião e Yauxalã celestial. Nos salgueiros que lá havia, pendurava nossas harpas, porque não louvamos nessa terra. Os filhos de Yauxa não louvam nessa terra. Estamos esperando o momento certo de louvar a Yau. Veja que é à beira dos rios de Babilônia, mostrando que eles saíram de Babilônia, mas ainda estão na terra. E os que nos exilaram, nos prenderam, nos pediam canções, queria alegria, queria que cantássemos um dos cânticos de Sião. Faz um link com Salmo 18, porque já entendemos que Emanuel, o antimachia, e seu exército invadiu o templo celestial e queria nos lançar no Sheol, mas Iau nos deu o livramento e nos transportou para a terra. E no versículo 4 diz: como poderíamos cantar um dos cânticos de Iau em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Iau-Xalã, que me seque a mão direita representa Iauxa, a mais importante. Que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti. E se secar a língua, não há mais palavra de Iau, caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Iau-Xalã ao topo da minha alegria. Iau, relembra o dia de Iau-Xalã aos filhos de Edom, que dizia: arrasai-a, arrasai-a, até os alicerces. Eles queriam edificar outro alicerce, esconder os nomes verdadeiros e colocar outros no lugar, tomando posse da vinha, da igreja, mudando a história e também os personagens. Veja o que diz em Jeremias 11:19, que diz: mas como o cordeiro manso, que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim, dizendo: destruamos a árvore e o seu fruto, arranquemo-la da terra dos vivos, e o seu nome não será mais lembrado. Veja que aquele que recebeu a herança Micaial vai salvar os exilados, vai libertar eles, fazendo eles voltar para a terra deles e ao Xalã celestial. Esse pequeno grupo que vai voltar para casa, os filhos de Yauxa, que estão nessa terra, os 144.000. Veja em Apocalipse 14, e no versículo 8 diz: ó devastadora filha de Babel, Babilônia, católica e denominações, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizestes, feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha. E esses nenéns são a herança da prostituição da mulher igreja, representação de Eva, com Emanuel, Jesus, o antimachia, filho de Lúcifer, Satanás. E esses serão esmagados contra a rocha, e Yauxa Micaial. E em Apocalipse 14:1 diz: tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, saudades de Sião, com 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele, de cada um, e o nome de seu pai, Yauxa. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas, representação do anjo das águas, Yauxa Micaial, e ao ribombo de um forte trovão. Sabemos que do trono sai vozes, relâmpagos e trovão. Essa voz do trono de Iau, Gabriel. A voz que eu ouvi era como o som de arpistas, tocando suas harpas. Cantavam um cântico novo, diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Veja que agora eles voltaram para casa, e ali, diante do Cordeiro, do trono e dos anciãos, eles louvam. Ali completou o número dos 144.000, dos que foram mortos pelo antimachia, junto com as primícias das primícias, que não passaram pela morte. E o número completo deles é 144.000, primogênitos de Iau. Por isso, em 1 Coríntios 15:51 diz: eis que vos dou a conhecer um segredo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, o invocar a Iau. E continuando, Apocalipse 14 diz: ninguém podia
aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, Igreja Católica e denominações, são virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Iau e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira, são íntegros. Conforme já estudamos, perceba que as primícias das primícias são os 300, representação de Gideão, Micaial e o exército. Esses são entregues no templo ao sumo sacerdote primeiro. Eles representam os primogênitos, os 144.000. Os 300 não passarão pela morte, serão ascendidos para guerrear no céu contra Lúcifer, Satanás e o seu exército de 200 milhões. Veja em Apocalipse 9, 13 a 16. Note que, primeiro, os 300, primícia das primícias, guerreiam contra Lúcifer, Satanás e seu exército no céu, expulsando eles e os jogando por terra. Segundo, esperam para ser feito justiça aos eleitos santos do Altíssimo. O juiz real que fará isso, o último Adão, que se tornou o Espírito que dá a vida. 1 Coríntios 15, 45. E se juntarão aos 300, formando 144.000. Terceiro, são elevados e recebem a herança, tornando primogênitos de Iau, conforme Hebreus 12, 22, que diz: Mas vós aproximastes do monte Sião e da cidade de Iau vivo, aí ao Shalom celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembléia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, e de Iau, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Micaial recebe a herança do pai dele e se torna Iauxa, porque já entendemos que quando o papai Iauxa, e ao forte e valente, foi ressuscitado, ele foi ascendido ao céu e voltou para sua origem, voltou para dentro de Iau na luz inacessível, e somente Iau é adorado, deixando a herança para seu filho primogênito, Micaial. Deixou o manto, as vestes, o nome, a função e o corpo. Ele recebe toda a herança, ele recebe tudo que papai Iauxa criou. Em Apocalipse 19:11, mostra que aquele que recebeu a herança de seu pai volta para vingar o sangue dos santos que foram mortos, lançando os inimigos no lago de fogo. Apocalipse 6:9. Em Apocalipse 19:11 diz: Vi então o céu aberto, eis e que linka com o mensageiro de Filadélfia que diz: Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa porta está aberta para ele voltar com os 300 para guerrear contra Lúcifer e seu exército no céu, tirando eles de lá e jogando-os na terra. Daniel 12 e Apocalipse 12:7. Em Apocalipse 19:11, mostra esse cavaleiro voltando para tomar posse da terra e seu exército de 144.000, o exército completo. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Perceba, ele é fiel e por isso é o mais amado de seu pai, uma representação de José na terra, o filho mais amado de Jacó, por ser fiel a seu pai. Ele é verdadeiro, sustenta toda a verdade, e seu exército que tem promessa de ser coluna no templo de Iau, coluna e sustentáculo da verdade. Veja 1 Timóteo 3,15. Seus olhos são chamas de fogo, ele é o anjo que se manifesta no fogo. Sobre sua cabeça há muitas coroas, e já estudamos que as coroas representam os filhos, muitos filhos. Veja em Provérbios 17,6. Ele é o Espírito que dá vida, é o juiz de Israel, o ancião da igreja, ancião que julga. Daniel 7, o rei Iauxa Micael, que traz o nome de Iau, traz o nome escondido. Ele é o sexto e também o sétimo, a face esquerda e também a face direita, completando o rosto de Iau. Veste o manto embebido de sangue, que é o cálice cheio do espírito de Iau. E é maravilhoso, traz um nome que ninguém conhece, exceto ele, o nome de Iau. Iauxa Micael traz o nome de Iau, pois ele é a imagem de Iau invisível, a arca da aliança que representa Iau, o Todo-Poderoso. Mas como papai Iauxa, ele, sendo a imagem de Iau, não usou de seu direito de ser como Iau, mas se despojou, tornando a forma de servo. Filipenses 2,6. Porém, ele traz o nome de Iau e anuncia: adore somente a Iau.
Por isso que ele assenta à direita de Iau, diante dele o candelabro. Ele se faz servo, mas se tornou a imagem de Iau invisível, e o candelabro se prostra a ele. Os filhos, Micael e Iauxa, se prostram perante o nome escondido. O que está sentado no trono representa Iau, mas ele, como pessoa, entrega para Iau a adoração. Ele diz: adore somente a Iau. Por isso ele é referido como segundo Adão, para cuidar de toda a criação. Papai Iau forte e valente escolheu seu filho, uma criatura que não se exaltou e lhe entregou tudo. Ele é o que não foi feito perfeito, mas alcançou a perfeição por meio do sofrimento. Não é preguiçoso, trabalha a terra desde tempos antigos. Ele é fiel a seu pai e verdadeiro, como papai Iauxa, tendo a imagem de Iau, se colocou como servo. Assim também Iauxa Micael se torna a imagem de Iau, mas se coloca na condição de servo. Aleluia! Adorado somente Iau. E esses são os segredos sendo revelados a nós, agora, no final dos tempos, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Iau, Micael, através da revelação de Iau a Iauxa, que enviou a seu anjo, seu filho, para anunciar. Por isso diz em Hebreus 1, que Iau antigamente falava por muitas vezes e por modo diversos aos pais, pelos profetas, mas a nós, agora, no tempo do fim, nesses últimos dias, fala pelo Filho, o herdeiro de tudo. Gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Canal Ensinos de Iau e Iauxa, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.